Olá, sou o Ju, 안녕하세요, Ju입니다. Neste vídeo vamos dar uma olhada em dois jogos coreanos mais aguardados que serão lançados em setembro. É claro que se eu tivesse que escolher o jogo mais aguardado para setembro de 2023, seria o Starfield. O setembro provavelmente será o mês do Starfield, porém como há alguns jogos coreanos que chamaram atenção, eu decidi em compartilhá-los com vocês. O primeiro jogo é Warhaven, da empresa sul-coreana Nexon. Há muito o que falar sobre a Nexon, mais tarde prepararei um vídeo que explica mais sobre a empresa Nexon. Para aqueles que conhecem a empresa Nexon, ela é conhecida por criar jogos de pay to win na Coreia e especialmente fora da Coreia. Mesmo assim, o motivo pelo qual eu e muitos outros estamos prestando atenção em Warhaven é porque o jogo é da Nexon. Esse fato se tornou interessante porque a Nexon, que só lançava jogos de pay to win, lançou um jogo chamado Dave the Diver por meio de sua subsidiária Mint Rocket. O Dave the Diver foi lançado em 28 de junho de 2023 e recebeu críticas muito boas. Diferentemente de lançamentos anteriores, lançou o jogo no Steam e está vendendo como um jogo de pacote. É muito diferente do Pay to Win e também há muitos comentários recomendando o jogo. É por isso que estamos aguardando o Warhaven, que será lançado em setembro. O Warhaven estará disponível na Coreia através do site oficial da Nexon e fora da Coreia através do Steam. O Dave the Diver foi lançado no Steam, inclusive na Coreia do Sul, mas ao contrário do Dave the Diver, o Warhaven estará disponível na Coreia do Sul em seu próprio site. É provável que a decisão de mudar o lançamento no Steam para seu serviço direto na Coreia para economizar nas taxas de venda de itens pagos, já que os usuários coreanos estão familiarizados com o serviço de jogos online por meio do site da própria empresa e que a Nexon não tem problemas para estabelecer sistemas de pagamento na Coreia. Acho que é uma boa decisão para o time coreano, pois eles estão acostumados a atender por meio do Nexon.com, o site deles, o que é conveniente para a empresa e faz economizar muito dinheiro com as taxas que pagam ao Steam. No entanto, estou preocupado com o fato de que ter um site separado só para a Coreia pode resultar em avisos de maior qualidade apenas para a Coreia, e que os eventos fora do jogo e a comunidade possam se concentrar apenas na Coreia. Para que você tenha uma ideia de como o Warhaven é, o modo padrão é 12 contra 12, que é um jogo PVP em que você compete pelo controle de uma base. Simplificando, é um Overwatch com armas de curto alcance. E o que torna o Warhaven único é que, como Overwatch, ele tem um conceito de habilidades especiais, mas em vez de ter uma habilidade exclusiva para cada personagem escolhido, você se transforma no herói de sua escolha. Como em outros jogos parecidos, você pode escolher um personagem para uma partida, que neste jogo é chamado de soldado. Cada soldado tem uma característica diferente que lhe permite desempenhar a função de tanker, dealer e etc, exatamente como no Overwatch. Neste jogo, como já expliquei, que as habilidades especiais são habilidades que permitem que você se transforme em um herói. Essa habilidade é chamada de encarnação, e todos os soldados têm o mesmo conjunto de heróis em que podem se transformar, e você pode escolher um deles para encarnar. O jogo será um jogo online para PC, gratuito para jogar e terá itens pagos no jogo para venda. Os itens pagos da Nexon são famosos por seus elementos pay to win, por isso muitos usuários ficaram preocupados, mas a Nexon nos garantiu que os únicos itens pagos serão itens cosméticos que não afetam o balanceamento do jogo. Diferentemente de outros criadores de conteúdo, eu observo atentamente os idiomas de serviço quando analiso um jogo. Desde que trabalhei nos lançamentos globais de jogos, se tornou um hábito meu examinar os idiomas oferecidos, o mercado-alvo e os idiomas em que a empresa é especializada em localização.
E quando eu analiso jogos coreanos, especialmente verifico se eles oferecem o português brasileiro. Ainda bem que o jogo oferece o português. Como o jogo oferecerá o live service, será importante ver como as traduções serão mantidas quando forem feitas atualizações, como a equipe de suporte responderá no idioma local e se haverá diferenças significativas na entrega dos avisos. Agora vamos ao segundo jogo. Segundo jogo coreano muito aguardado é Lies of P. Lies of P é um videogame do gênero Souls-like desenvolvido pela NeoWiz Games e pelo Round 8 Studio e publicado pela NeoWiz Games. Essa empresa coreana, a NeoWiz, também acho que preciso fazer um vídeo separado para explicar com detalhes. O que é interessante sobre a NeoWiz é que eles lançaram um jogo chamado Skull no Steam em uma época em que as empresas coreanas de jogos só lançavam jogos caros do tipo Pay to Win. Durante essa época, o Steam ficou conhecido como uma plataforma para os jogadores coreanos desfrutarem de jogos de pacote de uma variedade de empresas estrangeiras. Alguns jogadores coreanos cansados de pagar por jogos caros de celular começaram a gostar de jogos de pacote e dava para notar um aumento no número de usuários coreanos que acessam o Steam e a Epic Games Store. As empresas coreanas de jogos usaram essas plataformas de distribuição de jogos para lançar jogos existentes no exterior, mas não jogos de pacote. O Skull da NeoWiz foi o primeiro jogo coreano a ser lançado em um formato de pacote e chamou a atenção dos jogadores. O que considero importante sobre a tentativa da NeoWiz é que ela pode ter causado uma grande mudança na indústria de jogos coreana, que tem criado jogos gratuitos e que vendem itens pagos no jogo. Além disso, o lançamento de jogos coreanos em plataformas de distribuição de jogos parece ter tido um impacto no mercado de jogos coreano, onde é natural que as empresas distribuam jogos em seus próprios sites. E também acho que o sucesso do Skull tenha dado confiança para o desenvolvimento do Lies of P. Os motivos pelos quais muitas pessoas estão prestando atenção ao Lies of P são que ele ainda não foi lançado, mas chamou a atenção do público global em vários eventos globais de jogos em comparação com outros jogos. E é um jogo de Souls-like que não é comum na Coreia e desafia o mercado de jogos de console e de pacote, que não é considerado o domínio das empresas coreanas de jogos. É claro que, como em qualquer jogo, teremos que aguardar o lançamento oficial do Lies of P para analisá-lo corretamente. Espero realmente que o Lies of P seja bem sucedido, pois acho que seu sucesso fará com que as empresas coreanas de jogos comecem a lançar jogos de pacote e de console. O Lies of P é um jogo para console e PC disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, X e S, Xbox One, X, Game Pass e Steam. Este jogo suporta um total de 12 idiomas e felizmente há também o português do Brasil. Surpreendentemente, apesar de ser um jogo coreano, ele sai dublado em inglês. Observando os idiomas aos quais oferecem suporte, dá para perceber um grande foco em idiomas populares para usuários de jogos de console. Lá mesmo, fala-se muito sobre como o jogo é semelhante ao jogo Bloodborne. De fato, o ambiente geral, o combate e os sistemas de jogo parecem ser muito semelhantes. O que o torna diferente é o fato de o conceito do personagem principal ser um Pinóquio mentiroso, de acordo com o título, e de ele usar uma arma combinada que junta um cabo e uma parte de cima. Esse sistema de armas me lembra o Tears of Kingdom, em que pode juntar coisas às suas armas. Quando o Lies of P for lançado, dependendo de como os elementos que o diferenciam do Bloodborne funcionarem, as pessoas dirão: nossa, é um jogo divertido que é semelhante ao Bloodborne. Ou, nossa, é apenas uma cópia do Bloodborne. Então é isso, pessoal. E você já tem algum jogo que está aguardando? Deixe um comentário sobre qual dos jogos você gostou mais. Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, obrigado.